Eu convido você para se colocar em pé nesse momento, mais uma vez. Vamos fazer a leitura da palavra do nosso Deus, que se encontra no livro de Salmos, Salmo de número 100. Salmo de número 100 diz assim, versículo 1: Celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. 2: Cultuai o Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos seu povo e rebanho que Ele pastoreia. Entrai pelas suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Rendei graças e bendizei seu nome, porque o Senhor é bom, seu amor dura para sempre, e sua fidelidade de geração em geração. Meus amados, o versículo 4, a parte B, diz assim: rendei graças e bendizei o seu nome. Rendei graças ao Senhor e bendizei o nome do Senhor. Eu queria que você olhasse para esse irmão, para essa irmã que está ao seu lado e pergunta para ele por quê? Por quê? Por que nós temos que render graças e bendizer o nome do Senhor? E eu te digo, é porque o Senhor é bom. É por isso que nós temos que render graças a Ele, porque o Senhor é bom e seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade de geração em geração. Amém? Eu gostaria que você me acompanhasse no espírito de adoração e oração neste momento. Que nós possamos entender que Deus é bom. Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que liberta, Tu és bom para com as nossas vidas. Obrigado, Senhor. Em todo tempo Tu és bom e fiel para conosco, ó Deus, e por isso nós glorificamos o Teu nome, Pai. E nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor continue sendo bom para com as nossas vidas, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, abençoe a vida dessa igreja, Senhor. Abençoe esse povo que se chama Betel. Abençoe todo o Teu povo, Senhor, que clama pelo Teu nome, que tem buscado por Ti, Senhor. Senhor, que a Tua bondade possa conseguir nos acompanhar a cada dia de nossas vidas, Senhor. E agora, Deus, que a Tua igreja possa estar atenta à Tua voz, Senhor. Usa-me, ó Deus, neste momento, em nome de Jesus, como o Senhor tem usado, Pai, para que eu possa falar segundo o Teu querer, para que eu possa ser usado segundo a Tua vontade. E abençoe a vida, Deus, dos meus irmãos e irmãs, dos nossos convidados que estão, de todos aqueles que não puderam vir para que nos assistem, Senhor. Abençoe, Senhor, e que a Tua bondade, Senhor, a Tua misericórdia possa nos seguir por toda a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Glória ao Teu nome. Podemos assentar, meus irmãos. Igreja, eu venho aqui hoje para dizer para você que Deus é bom. Nós sempre iniciamos as nossas mensagens falando que Deus é bom em todo o tempo. Nosso irmão Danilo sempre fala, eu uso também sempre o nome dele, que Deus é bom em todo o tempo, e em todo o tempo Deus é bom. Mas eu queria aprofundar um pouco mais nessa noite, nessa palavra, quando nós falamos da vontade de Deus. Porque esse Deus que é bom, Ele tem olhado por mim e tem olhado por você. Esse Deus que é bom tem nos abençoado. Esse Deus que é bom tem nos dirigido. Esse Deus que é bom tem nos libertado. Esse Deus que é bom, meus irmãos e minhas irmãs, Ele tem olhado por mim e por você. E muitas vezes em secreto, esse Deus que é bom tem nos abençoado. E eu te
digo para você que Deus tem olhado por cada um de nós. Deus tem tido um cuidado todo especial por mim e por você. E quando nós passamos por lutas, nós passamos por dificuldades, porque nós estamos sujeitos a isso neste mundo. A palavra de Deus nos diz: no mundo tereis aflições. Então nós teremos aflições, sim. Mas também a palavra do Senhor nos exorta para que nós tenhamos bom ânimo, porque assim diz o Senhor: eu venci o mundo. Então, mesmo passando por lutas, por tribulações, por dificuldades, por aflições, nós temos que ter bom ânimo, porque por amor a mim e a você, Jesus Cristo venceu em todas as coisas. E muitas vezes eu e você, passando por dificuldades, passando por lutas, nós pensamos em desistir. Muitas vezes nós olhamos para a dificuldade e nós olhamos para o tamanho da dificuldade. Nós estamos vivendo sim dias difíceis. Nós estamos vivendo dias difíceis, como o pastor Carlos falou há pouco. Nós estamos vendo muitas coisas das quais nós não concordamos. Mas eu te digo que para tudo Deus tem um plano e Deus está no controle de todas as coisas. Deus não perdeu o controle dessas e de todas as situações. E nós precisamos continuar buscando esse Deus, nós precisamos continuar crendo nesse Deus, nós precisamos continuar caminhando, porque é para frente que nós devemos caminhar. O crente ele não pode retroceder, ele não pode voltar. A palavra do Senhor nos diz: olhando firmemente para Jesus, é para Jesus que nós temos que olhar. E quando nós olhamos para Jesus, nós observamos que Jesus, sendo Deus, sendo todo-poderoso, Ele também passou por lutas, mas Ele não desistiu. Mesmo passando por aflições, Ele não desistiu. Mas Ele não desistiu por amor a mim, por amor a você. E nós, humanamente falando, muitas vezes nós olhamos para as dificuldades e nós achamos que os nossos problemas são maiores que o nosso Deus. E eu te digo que o Deus que é bom, meus amados, Deus é bom. E Ele é muito maior do que qualquer problema que eu e você possamos estar atravessando. Esse Deus que é bom é muito maior do que qualquer dificuldade que nós venhamos encontrar em nossa frente. Então eu te digo nessa noite: não desista. Não desista, continue caminhando. Continue seguindo rumo ao alvo. Prossigo para o alvo, é para o alvo que eu prossigo. E o alvo é Jesus Cristo. O meu alvo, o seu alvo tem que ser Jesus. E nós temos que continuar caminhando mesmo diante das lutas. Se está tudo muito bem, glória a Deus, amém. Espero que todos nós estejamos vivendo dias de bonança, de muita paz, de muitas alegrias. Mas se nós estivermos passando por momentos de lutas e tribulações, nós também temos que glorificar esse Deus, porque o meu e o seu Deus, Ele não dorme. O meu e o seu Deus, Ele está atento a todas as situações, e nunca duvide disso. Nunca duvide, porque Deus sabe de tudo. Deus é tudo. O nosso Deus sabe todas as coisas, e Ele sabe da luta que você vem atravessando. Tem uma música que diz que se tudo está difícil, louve a Deus. Se está desesperado, louve a Deus. Se o mar está na sua frente, continue louvando a Deus. Porque assim a música nos diz que quando louvamos, Deus se comove. Nós temos que continuar louvando a Deus em todos os momentos de nossas vidas. Muitas vezes nós esquecemos de louvar a Deus. Muitas vezes as lutas e dificuldades têm apagado a nossa alegria de louvar. Mas nós temos que continuar louvando a Deus. E a música continua dizendo: se já não tem mais jeito, louve a Deus. Se você perdeu a esperança, meu querido, louve a Deus, continue louvando a Deus. E assim diz: eu quero relembrar, meu irmão, que o nosso Deus ainda faz milagres. Meus amados, Deus ainda faz milagres. Deus continua vivo, Ele não está morto. Deus está vivo e Ele está aqui conosco neste momento. Nunca duvide disso, porque Deus, Ele é fiel.
O grande problema meu e seu é que em algumas situações de nossas vidas nós chegamos ao ponto de acreditar que Deus esqueceu de mim, esqueceu de você. Mas nós não podemos jamais imaginarmos que Deus esqueceu de nós. Deus está olhando por todos nós. Meus amados, no momento de maior dificuldade e luta, você tem que continuar falando com Deus, porque Deus vai te responder. Eu já testemunhei de exaltar que uma vez eu vim para essa igreja pensando em desistir de tudo, e eu falei com Deus dentro do meu carro: se o Senhor falar comigo hoje, eu nunca mais volto na igreja. Mas eu falei com Deus. No meu desespero, na minha angústia, na minha dor, foi a Deus, foi com Ele que eu falei. Falei: o Senhor fala comigo hoje. E se eu falei com Ele, é porque eu acreditava que Ele ainda estava me ouvindo. Eu ainda acreditava que Ele ainda estava do meu lado. E eu ainda acreditava que Ele tinha uma resposta para mim. E quando eu cheguei na igreja, que o irmão subiu no altar, antes dele abrir a Bíblia, ele falou assim: Deus usou o profeta e falou: tem uma pessoa nessa igreja hoje que pediu uma resposta de Deus. E Deus te responde que Ele é contigo sim, e que Ele continua te amando sim, que Ele não te abandonou. Meus amados, Deus não me abandonou, Deus não abandonou você, mesmo diante das dificuldades. Deus não está dormindo, Ele está no controle de todas as situações. O livro de Marcos diz, capítulo 4, versículo 36, diz que deixando a multidão, eles levaram consigo no barco, assim como estavam, outros barcos seguiam. E que diz que então que levantou-se um grande vendaval, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos, ao despertar, lhe perguntaram: mestre, não te importa que pereçamos? E quantas vezes nós perguntamos para Jesus: mestre, se importa comigo? E muitas vezes, assim como aqueles discípulos, eles olhavam para Jesus e imaginavam que Jesus estava dormindo. Mas, meus irmãos, Jesus estava no controle da situação. Versículo 39 diz: levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se uma grande calmaria. Então lhes perguntou: por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Meus queridos, Jesus não dorme. Ele está no controle da situação. Mas nós precisamos confiar que Ele está cuidando de nós. Muitas vezes eu e você caminhamos, e no decorrer dos nossos dias nós imaginamos que Jesus, por algum momento, deixou de estar olhando por mim. Mas não, meus irmãos, Ele nunca esqueceu de mim, Ele nunca esqueceu de você, Ele não vai esquecer de nós. Mesmo que às vezes Jesus, por alguns momentos, Ele nos deixa caminhar para ver até onde nós vamos chegar, mas Ele está no controle de tudo. Ele está no controle da minha e da sua vida. Certa vez, quando os discípulos de Jesus saíram para pescar, eles trabalharam a noite toda, diz a palavra do Senhor. E aqueles discípulos pescaram, não ficaram no mar a noite toda, mas não pescaram nada. E diz a palavra do Senhor que eles então estavam já desistindo, não haviam pego nada. Quando então Jesus aparece e pergunta: tens alguma coisa para oferecer? Tens alguma coisa para oferecer? E às vezes é nos nossos momentos de mais dificuldade que Jesus chega e pergunta para mim: o que você pode me oferecer? É naquele momento de dor, é quando a gente recebe a notícia que não tem mais jeito, que o familiar já não tem mais condição. Olha, ele não tem mais jeito. Quando eu ouvi a notícia através da médica: olha, seu pai não tem mais jeito. Não tem mais jeito. É nessa hora que Jesus olha para mim e para você e pergunta: e aí, vamos continuar caminhando? O que você vai me oferecer mesmo nesse momento de dor? E nós temos que oferecer a nossa gratidão a Deus, meus irmãos. Quantas vezes nós ouvimos pessoas falar que Deus não existe?
que Deus não existe. Meus irmãos, eu te digo com toda certeza que até a pessoa que mais se diz ateu sabe que Deus existe. Ele pode dizer que não, e ele vai ouvir falar de Deus, e ele não vai simplesmente ouvir falar de Deus, ele vai ouvir das maravilhas do meu e do seu Deus, porque Deus está vivo, meus irmãos. Eu não sei se algum dos irmãos teve a oportunidade de ver uma entrevista que um cantor muito famoso deu em um programa de televisão, e esse apresentador, ele se identifica como ateu, um dos maiores dos ateus. E um daqueles entrevistados começa a falar para ele dos momentos de luta que ele passou. E esse cantor, muito famoso, ele conta que devido ao vício, ele perdeu tudo que ele tinha. Perdeu tudo. E ele chegou um momento da história dele que ele não tinha dinheiro nem para comer. Mas que certo dia ele e o empresário dele lembraram que eles tinham um ticket de quando ele ainda estava em evidência, que dava direito a ele pagar 50% de uma refeição em um dado restaurante. E ele, com fome, pegou aquele ticket e olhou para o empresário e falou: vamos comer lá, porque a gente tem um pouquinho, dá para pagar esses 50% e um refrigerante, naquele de refrigerante. Então eles foram. E ele conta que quando ele chegou naquele local, que ele estava ali fazendo aquela alimentação, chegou um senhor e olhou para ele e conversa com ele e pergunta se ele era aquele cantor. Ele falou que sim e tal, e ele se identifica. E aquele homem então contrata um show dele por 20 mil reais. Deixa o dinheiro sobre a mesa, o contrato é feito num guardanapo de papel e aquele homem desaparece. Então esse cantor, ele fala para esse apresentador no sobrenatural de Deus, e o apresentador fica surpreso porque ele se apresenta como ateu. Mas, meus queridos, o sobrenatural de Deus, e Deus agiu lá na vida daquele cantor naquele momento, e ele fala que aquele homem nunca mais voltou para existir o show que era contratado, e o show que foi pago 20 mil. Mas Deus já fez aquilo para mostrar atualmente para esse apresentador que Deus existe. Meus amados, Deus tem diversas formas de se manifestar. Eu não sei a forma que Deus vai usar para poder abençoar a mim, abençoar você. Eu não sei a forma que Deus vai usar para falar comigo e com você, mas Deus vai falar. E você pode ter certeza que todos ouvirão falar de Deus. Todos ouvirão falar do poder e das maravilhas do Senhor. E assim como naquele momento onde Jesus aparece aos discípulos e pergunta: o que tens a me oferecer? É nesse momento, quando Deus vem falar comigo e com você, que nós temos que ter as mãos algo para entregar ao Senhor. Logo que eu me converti, eu participei de uma peça que dizia Mãos Vazias. Quando Jesus voltar, eu acho que todos os irmãos já devem ter visto falar dessa peça. Quando Jesus volta, fala: não tenho a apresentação, eu não tenho nada, minhas mãos estão vazias. Meus queridos, que nós possamos ter as nossas mãos cheias para mostrar ao Senhor: Senhor, eu tenho aqui, ó Senhor, para te oferecer a minha gratidão, Senhor. Eu tenho para te oferecer o meu louvor. Meus irmãos, que maravilha poder louvar ao Senhor, cantar hinos ao Senhor, poder falar que Deus existe, Deus é bom. Nós estamos falando que Deus é bom em todo o tempo, porque Ele é bom. E Deus manifesta o seu amor para mim e com você. Veja o tamanho do amor de Deus para mim. Veja o tamanho do amor de Deus para com você. Veja o tamanho da bondade de Deus para conosco. Jesus Cristo morreu por mim e por você, sendo nós ainda pecadores. Muitas vezes eu e você olhamos um pecador e olhamos, e eu não vou mentir para os irmãos que em alguma situação, às vezes o desejo ali
E Deus nos amou e deu Jesus, seu único filho, para morrer por amor a mim e a você. Ele não olha para o nosso pecado, porque apesar de ele não amar o pecado, mas ele ama o pecador. Ele ama a mim e a você. E nós precisamos amar também, meus irmãos. Nós precisamos demonstrar amor, porque Deus dá prova do seu amor para conosco, e nós precisamos continuar amando. Nós precisamos continuar amando até o fim. E nós não precisamos, nós não podemos amar só quando nós estamos aqui na igreja, bonitinho, bem vestido, cheiroso, não. Muitas vezes na rua nós precisamos amar, porque Deus nos amou. Na igreja que eu participava aqui no Marelato, uma vez teve um encontro, e naquela tarde ficou um mendigo próximo da igreja. E eu confesso que até eu passei por algumas vezes próximo dele, mas não parei para conversar com ele. E o horário foi se avançando, e o culto iniciou-se, e aquele mendigo continuava ali. E aí os irmãos das outras igrejas chegaram, os convidados, e louvores cantando, e de repente aquele mendigo entra na igreja, e aí ele vai ao altar. Ele só era um homem vestido de mendigo, para medir o tamanho do nosso amor para com os mais necessitados. Ele era membro de uma das igrejas que veio nos visitar, e ele falou: olha, irmãos, nós precisamos amar mais. Ele falou: da igreja só o pastor foi lá. Ele falou: só o pastor foi lá e conversou comigo e me estendeu a mão. Meus irmãos, aquilo ali para nós da igreja foi um tapa, porque nós não demonstramos amor, porque nós só queríamos amor. Deus é amor. É lindo falar isso, é gostoso saber que Deus ama a mim e ama você. Mas e quando é para nós amarmos? E quando é para nós demonstrarmos amor? Então vamos olhar melhor. Então aquele que ali serviu de lição, aquele homem ficou ali muito tempo, viu? E depois ele foi lá e falou: só o pastor dessa igreja me amou de verdade. Mas glória a Deus, pelo menos o pastor foi, né? Então, meus irmãos, mas assim que nós possamos amar, porque Deus tem o melhor para mim e para você. Deus quer abençoar a mim e quer abençoar a você. E não tenha dúvida que Deus tem o melhor para cada um de nós. Mateus está escrito assim: qual de vós, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, Ele dará boas coisas aos que pedirem. Deus é o nosso Pai. E se nós, como Pai terrenos, a gente procura dar o melhor para os nossos filhos, imagine o nosso Pai celestial. Ele tem o melhor para cada um de nós. Ele quer nos abençoar, Ele quer cuidar. Mas muitas vezes Ele vai permitir nós passarmos por algumas dificuldades, Ele vai permitir a gente passar por algum deserto. Eu costumo sempre dizer que é no campo de batalha que se conhece o bom soldado, e é na prova que você se conhece o bom cristão. Porque quando está muito bem é fácil. É fácil quando está bom. Irmãos, quando está tudo bem, que maravilha, que gostoso você vir para a igreja. Mas qualquer coisinha que acontece já fica difícil. E é nesse momento que nós temos que continuar mais e mais e mais. É no momento da luta, é no momento da prova, é no momento que estamos passando pelo vale, que nós precisamos nos aprofundar mais nessa palavra. A palavra do Senhor nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade do Senhor, a palavra de Deus, ela nos liberta, ela nos cura, ela nos transforma. Eu já ouvi vários pregadores aqui nesse altar, testemunhando e falando do que eles eram e do que eles são. Meus queridos, se nós formos falar do que Deus tem feito, através do momento que nós passamos a conhecer e a estudar essa palavra, essa é a palavra que
sair da morte e caminhar para a vida. A palavra do Senhor nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou Jesus Cristo. Através da sua palavra Ele nos mostra. E Ele nos diz que ninguém vai ao Pai senão através dele. Por isso nós precisamos aceitar esse Jesus. Nós precisamos conhecer essa palavra. E nós precisamos viver Jesus em nossas vidas. Nós sabemos que não é fácil. Não é fácil. A vida do crente não é fácil. Uma jovem falou para minha filha: eu quero batizar na igreja Betel. Minha filha falou: mas você vai lá? Não, você precisa ir. A gente tem, enquanto jovem, a gente tem culto, a gente tem, a própria falou. Então, mas é que eu curto. Eu gosto mais de balada. Eu gosto de estar com os amigos. Aí eu falei: então, mas você tem que estar na igreja. Você tem que estar na igreja. Meus amados, não é fácil ser crente. Eu vejo jovens aí se reunindo, acho que no último sábado, se não me falha a memória, eles se reuniram lá em casa. Eu saí com a minha esposa para deixar eu ver à vontade, e nós temos lá as câmeras instaladas, e aí eu estava olhando através das câmeras, né? Gente, é lindo, é lindo. Você olhar, é lindo. Os jovens louvando, os jovens clamando, os jovens anunciando que Jesus Cristo vive. É maravilhoso. Mas eu te pergunto: é fácil? Você jovem que está aqui, que me ouve, é fácil você viver uma vida testemunhando de Cristo? É fácil você no seu trabalho continuar sendo crente? É fácil você na sua escola continuar sendo crente? Não é. Assim como não é para nós. Mas vale a pena. Vale a pena nós continuarmos falando de Cristo. Vale a pena, apesar de não ser fácil, mas quando nós conhecemos a palavra do Senhor, ela nos liberta. Ela tira de nós tudo aquilo que não agrada e nos dá um coração novo. Maravilhoso é andar nos caminhos do Senhor. Mas nós precisamos de crer nesse Deus. Nós precisamos continuar acreditando que Deus ainda faz milagres. Meus amados, se nós não acreditarmos em milagres, nós não vamos receber. E a palavra do Senhor nos diz que Deus é por nós, e que se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Nós temos que continuar clamando, buscando esse Deus, testemunhando e falando: Deus existe, mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo nos momentos de dor. Nós temos que continuar falando, porque o vale vai passar e o momento de cantar vai chegar. Eu sei que muitas vezes, às vezes a gente pode estar passando por algum momento de dor agora, mas lá na frente nós vamos juntos cantar o cântico da vitória, porque é assim que Deus quer de mim e é assim que Deus quer de você. Nós não podemos duvidar de Deus, meus irmãos. Nós temos que continuar acreditando que Deus é bom. Deus é riquíssimo em misericórdia. Ele é bom e Ele vai continuar sendo bom para conosco. Agora, o que nós precisamos ter muito cuidado é o que eu disse há pouco: é não deixar a nossa fé titubear, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Meus irmãos, muitas vezes Deus faz tantas coisas em nossas vidas, e por isso aqui a gente já deixa de falar que Deus é bom. Quando nós olhamos para aquele povo de Israel, quando saía do cativeiro, quando saía para rumo à terra prometida, meus irmãos, quantas maravilhas Deus fez no meio daquele povo. Quantas maravilhas Deus fez no meio daquele povo. Eles tinham fome, Deus dava comida. Eles tinham sede, Deus fazia água amarga se tornar em água doce. Deus colocava uma nuvem para poder eles não se queimarem de dia. Deus colocava fogo à noite para iluminar. Deus cuidava daquele povo, e bastava qualquer situação, eles já iam para Moisés e começavam a reclamar, e começavam a reclamar, e começavam a reclamar, e o resultado a gente sabe. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Aquele povo, apesar de conhecer Deus, de ver os milagres de Deus, olha, nós estamos na igreja. Muitas vezes nós conhecemos
nós estamos vendo Deus operar milagres. Quantos irmãos aqui podem subir nesse altar e testemunhar? Eu sei que muitos, porque nós estamos vendo frequentemente irmãos testemunhando aquilo que Deus tem feito. E muitas vezes nós estamos vendo o milagre, nós conhecemos o Deus do milagre, mas muitas vezes nós estamos entristecendo Ele, porque qualquer coisinha que acontece a gente já reclama. E Deus não gosta de murmurador, Deus não gosta de quem reclama. E aquele povo, meus irmãos, apesar de conhecer a Deus, apesar de ver as obras do Senhor, eles não tinham intimidade com Deus. Eles não tinham intimidade. Moisés tinha intimidade com Deus. E que nós possamos ter intimidade com Deus. Que nós possamos herdar sim a terra prometida, porque nós somos um povo diferente. Porque nós somos um povo diferente. Meus amados, que nós possamos como igreja ser como Noé. A palavra do Senhor diz que Deus olhou para Noé e Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Quando Deus tomou a decisão de destruir tudo que ele havia construído por causa do pecado, diz a palavra do Senhor que Deus olhou e viu Noé, e Noé achou graça aos olhos do Senhor. Que nós possamos ser como Noé, que quando Deus olhar para nós, Ele possa olhar e ver nós diferente, mesmo que nós estejamos caminhando na rua. Muitas vezes nós sabemos que no nosso trabalho, às vezes a gente está em uma situação que junta outras pessoas que nem todos são evangélicos, mas que Deus possa olhar para nós e olhar e ver a gente como Ele olhou Noé. Que Ele possa olhar para nós e ver em nós pessoas justas. Que nós possamos, onde quer que nós estejamos, que nós possamos testemunhar o poder de Deus. A palavra do Senhor nos diz que se com a nossa boca nós confessarmos ao Senhor Jesus e em nossos corações cremos que Deus ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. Porque a palavra do Senhor diz que visto que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Que nós possamos confessar, onde quer que nós estejamos, que Jesus Cristo é o Senhor, e que esse Senhor, o qual eu e você servimos, é bom. Ele continua sendo bom, e Ele será eternamente bom. Ele será eternamente bom, meus queridos. Porque a bondade do Senhor, a bondade de Deus, é a bondade que nos liberta. E esse foi o tema da mensagem. A bondade de Deus é a bondade que liberta. A bondade de Deus é que nos liberta do pecado e de todo mal. E é a bondade de Deus que vai levar a mim e a você para um dia ter um encontro com o Pai. E que nós possamos, nesse dia, desfrutar desse lugar que Jesus já foi preparado para mim e para você. Amém?